É isso aí, gente, estamos de volta, né? Já deu uma organizada aqui no estúdio, você viu que estava bonito, né? Tava repleto aqui com o pessoal da companhia Ocus Pocus. E eu quero agora, né, repercutir os assuntos que foram tratados ontem na Câmara de Vereadores. Evidentemente, nós tivemos aí, né, o prefeito Mário Tricano indo, né, à sua TV, à sua rádio, dizer que os vereadores não eram homens e não tinham moral suficiente para caçá-lo. Evidentemente, né, que a Câmara reagiu. E me parece, segundo o Marcos Wagner vai contar para a gente agora, que eles querem, inclusive, cancelar o pedido de licença do prefeito Mário Tricano, mas quem conta essa história agora é o repórter Marcos Wagner. Nesta quinta-feira, mais um dia de manifestação, mobilização dos servidores públicos que estão em greve. A gente vê que muita gente veio aqui se posicionar, protestar contra o atraso dos salários e toda a situação de caos no município em vários setores, saúde, educação, governo, atraso de salários, enfim. Nesse dia, a sessão da Câmara também foi conturbada, foi por conta de um pronunciamento do prefeito Mário Tricano que está circulando pelas mensagens, através de redes sociais. Mário Tricano que afirmou que há corrupção na Câmara e que não há homem suficiente com moral para caçá-lo. E por conta disso, houve pronunciamentos muito acalorados aqui na Câmara de Vereadores, inclusive vereadores que fazem parte não só do partido, como também são alinhados ao prefeito, se pronunciaram e criticaram muito, cobrando respeito do prefeito licenciado Mário Tricano. E esses pronunciamentos a gente vai até acompanhar um trecho, um pouquinho do que foi dito hoje na Câmara, palavras fortes dos vereadores. Essa gente deve estar pensando que eles são igual garça, que vão passar no meio do lamaçal e não irão se sujar. O lamaçal da desgraça, do desrespeito, do salário atrasado, da morte, do desrespeito social, não passarão, não terão brancas vestes. Podem ter hoje, mas não terão amanhã. Eu quero deixar registrado nessa casa que eu não estou à venda, não estou à disposição de nenhuma e qualquer negociação e, sobretudo, senhor presidente, estou à disposição da verdade. Já recebi orientação partidária do meu partido, que foi lida nesta casa, da qual me filiarei e seguirei, porque é uma agremiação que eu sigo e acredito, e vou em frente. Estou à disposição de tudo e para todos, até porque a justiça é a porta para que se seja explicado, respeitado e reiterado o devido processo legal. Quando se ganhamos a eleição, todos nós tivemos esse propósito, todos nós lutamos das maneiras que a gente foi para a rua. A gente entrou em cada bairro, tomamos café em cada casa, de cabeça erguida, pedindo o voto do cidadão teresopolitano. E o cidadão teresopolitano escolheu. Temos aqui 12 representantes de comunidades, de profissões diferentes, do povo, até sem profissão, não tem problema. O povo escolheu e nós devemos ser respeitados como vereadores. E não é isso que vem acontecendo. Assim como o funcionário público deve ser respeitado. E o funcionário público não está sendo respeitado. Porque se trabalha, tem que ter dinheiro. Se trabalha, tem que ter salário. Eu acho muito forte a palavra, né, que foi usada no Rio, corrupção, né, quando se fala-se dessa casa, né, porque uma pessoa, né, graças a Deus fui criado no interior, não tenho vergonha nenhuma de falar, fui criado no meio dos bichos, no meio dos cavalos, mas sempre fui tratado com respeito, a minha família sempre foi respeitada, como acredito que toda a família de todo mundo tem que ser respeitada, principalmente o servidor público, que põe a cara para trabalhar, põe a cara para bater e não está com o seu salário atrasado, aí vem falar de uma Câmara corrupta. Né, senhor presidente? É muito fácil falar da Câmara corrupta. Agora eu vou falar sobre a Bíblia. Vamos falar da palavra de Deus. Que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio, né, toma posse, o povo geme. E o povo não está gemendo na Câmara de Vereadores, não. O povo está gemendo no governo. Não é a Câmara de Vereadores que o povo está gemendo, não. Então, senhor presidente, eu estou aqui para honrar minha família, eu estou aqui para honrar o povo que pegou e escolheu o Dudu do Resgate, criado no interior, o mais votado, como muitos eu vejo por aí que tentou eleger eles como o mais votado e não conseguiram, para vir chegar a falar que o Dudu do Resgate faz parte da corrupção de uma Câmara. É assim, senhor presidente? Então eu
fala aqui, não sou corrupto, estou aqui para honrar o povo, estou como vereador, não sou vereador. Se eu tiver que voltar a trabalhar com o cavalo, fazer meu churrasco, eu vou de cabeça erguida, mas esses 3 anos eu vou honrar o povo teresopolitano, que foi esse povo que me colocou aqui. E quero deixar uma palavra aqui: porco que anda com porco, farelo porco. Muito obrigado. A sessão também teve momentos de entregas de votos de congratulações para algumas pessoas, alguns profissionais. Nesses momentos, poucos de amenidade. Enfim, no restante foi mesmo a questão das explicações e das cobranças a respeito dessa situação. E o que se vê é que a situação do prefeito Mário Tricano vem ficando cada vez mais complicada, já que o Maurício Lopes apresentou já a sua vontade e ele vai trazer na próxima sessão um requerimento de que a licença do prefeito Mário Tricano seja revogada. Também os outros vereadores disseram que a comissão processante ou as comissões processantes que virão por aí serão avaliadas corretamente, não haverá nenhum tipo de pressão, eles vão em cima de provas e documentos avaliar toda essa situação e que pode acarretar então na cassação do mandato de Mário Tricano. A gente conversou com alguns vereadores após a sessão para falar justamente dessa afirmação de que não há homem com moral na Câmara para cassá-lo. E a resposta realmente foi, de todos eles, foi de discordância e de indignação quanto a esse tipo de afirmação do prefeito. Na verdade, assim, o que ele fala, a gente já pôde ver que não se escreve, né? Então, ou seja, está mais do que justificado, né, a desvio de finalidade da licença do prefeito. Só que nós precisamos de um tempo para poder juntar materialidade para comprovar, né? Então eu já tenho lá todos os documentos necessários para comprovar esse desvio de finalidade e hoje eu apresentei, não fiz a leitura e nem pedi para colocar em votação a discussão, devido aí à ausência dos colegas vereadores, que foi também devidamente justificada, que estão na audiência pública na LERJ. Mas eu vou aguardar para a próxima semana que o plenário se posicione com relação a esse meu requerimento, né, pedindo a revogação da licença do prefeito para que ele volte a exercer as suas funções e honrar o compromisso que ele assinou aqui no termo de posse aqui no dia 1º de janeiro. Dizer que já está mais do que comprovado, é público e notório que o prefeito não tirou licença nenhuma para tratar de interesses particulares, que ele vem aí diversas ações do município participando, né, por trás das cortinas, e isso até fere aí princípios constitucionais. Então, já tenho 5 assinaturas, né, tenho 5 vereadores que já assinaram comigo, e eu acredito que até terça-feira a gente tem aí a assinatura suficiente para votar e revogar essa licença. A gente também tem aí pela frente algumas comissões processantes. Eu acho que com essa atitude do Tricano, isso aí fez alguns outros vereadores também olharem com outros olhos essa aliança com o prefeito? Na verdade, eu vim acompanhando há algum tempo, né, a questão, o posicionamento político aqui dos colegas vereadores, né, e eu acredito que, independente desse pronunciamento infeliz dele de ontem, eu acho que a Câmara já tinha uma opinião com relação a essas questões todas que estão chegando aqui contra ele, né? Então, ou seja, a gente sabe que, principalmente quem é vereador de primeiro mandato, acaba dando aí um prazo, né, para o Executivo poder apresentar seus programas, seus projetos e ver se realmente está valendo a pena caminhar junto ou não. Então a gente vê que praticamente isso já se esgotou, né, e as pessoas, os vereadores estão com certeza se posicionando aí contrário ao governo. Cara, isso é um pouco demais. Mas nós não vamos a caixas bruxas nenhuma, como eu disse aqui. Nós vamos trabalhar em cima de base, em cima de documentos, em cima de fatos reais. Ninguém aqui vai sair por vingança porque ele falou uma coisa ou outra. Nós vamos trabalhar em cima de documentos e que seja feita a justiça. Aí nós vamos ver aonde está a corrupção, se é lá ou se é aqui. Em primeiro lugar, eu não me meço pela régua de ninguém, né? Cada um tem sua medida, seu valor e seu juízo. Eu não quero saber do que eles estão pensando, ajuizando. Eu tenho que saber do meu trabalho. O cidadão que recebeu o material, ele sabe que é de qualidade, até hoje ele é utilizado, diferente do que a mercadoria que é entregue hoje, mas eu não estou aqui para comentar isso. O importante é que nós não nos medimos pela régua dos outros. O que nos mede é a conduta, o bom trabalho e o respeito à sociedade. É isso aí, gente. Estamos de volta agora da cozinha, porque você sabe que sexta-feira é o dia do Café com Política, né? Acabamos de ver as repercussões políticas com relação a uma semana em que o prefeito, né, mesmo licenciado, veio a público nos seus veículos de comunicação, evidentemente, né, e desafiou a Câmara respondeu,
E aí eu estava conversando com o Fred aqui, né? Vamos dar o bom dia ao Fred primeiro, né? Mas bom dia, a gente conversando Anderson, aqui, os amigos em casa, Fred, né? enquanto a gente poderia estar desprendendo, né, esforço, usando criatividade, inteligência e outras coisitas mais que são necessárias para a gente sair do buraco que a gente está, inclusive causado pela classe política, mas isso é um outro assunto. Enquanto a gente devia estar resolvendo esses problemas, a gente está preocupado com esse tipo de coisa, perdendo tempo com esse tipo de coisa, né? Vou fazer sobre o ferro, vamos lá. Maravilha. Essa questão é tão negativa para a cidade, Anderson, porque você veja o seguinte: o prefeito, olha o tumulto que o Tricano cria na cidade, o prejuízo que ele dá para a cidade. A insegurança, né? A insegurança. Então, aí entra na justiça, ele vem falar em moral, porra. Sem comentário. Eu vou fingir que foi piada. Eu não escutei. 1º de abril, 1º de abril. Não, eu não ouvi direito. Então, uma das coisas que a gente tem que aprender, e todos nós, eu, você e todo mundo, a gente tem que olhar o nosso próprio rabo, entendeu? Sem dúvida. Para a gente poder falar dos outros. É a famosa autocrítica. A gente tem que fazer autocrítica, né? Quem é do mundo evangélico tem que sabe o que é um arrependimento, né? Então é quando você se arrepende de verdade daquilo que você fez, né? Então isso é preciso ficar claro. Aí o Tricano aí pede licença. É uma mentira essa licença dele, entendeu? Isso é coisa... É claro que é mentira. Né? Evidente, né? O carro dele está parado em frente à prefeitura. Ele fica manipulando o Sandro, que se propõe esse papel ridículo, né? Aí o Sandro, com todo respeito, né? O vice-prefeito Sandro, mas é um papel ridículo. E o Tricano fica manipulando e atrapalhando o Tricano. Se atrapalha, não dá mais, chega. Encheu o saco, entendeu? Porque você fica por força do dinheiro, né? Você aí acaba tendo algum nível de influência, foi ex-prefeito e tal, mas não dá, entendeu? Você não traz mais nada de novo, não agrega. Nós estamos numa situação, Anderson, que a gente precisa agregar. Não é fazer acordo espúrio, aquele acordo de malandro, entendeu? A cidade precisa de um acordão político para a gente sair disso. Tem os debates, os embates, né? Mas o acordão que eu falo é o seguinte, quer dizer, é cada um defendendo o seu papel, mas democraticamente, com transparência, e a cidade precisa engatar. Né? O país está patinando, você vê, essas quadrilhas que se formam no poder público, aqui não é diferente, né? Mas aí o Tricano, que não é prefeito, pediu licença para cuidar não sei do que, fica enchendo o saco, fala como se prefeito fosse, né? Aí usa um meio de comunicação que ele é dele, o canal lá, o rádio, a televisão, aquele troço, aí não dá, isso essa elite podre que quer controlar a vida das pessoas, e a gente com tanto problema na cidade. Aí ele cria uma crise institucional com a Câmara. A Câmara já está devendo muito para nós, para a cidade, devendo atitudes, tem se omitido, não é? E a história da Câmara não tem sido boa ao longo dos anos, com histórias de corrupção que a gente viu aí para trás, tal, não sei o quê, muitas acusações, enfim, pessoas que se enriqueceram sendo vereador, concursos fraudulentos, né? Enfim, essa confusão toda. A Câmara está em débito, o político está em baixa. Mas a gente não pode criminalizar a política. Claro que não. Né? A gente tem que resgatar, porque quem quer um Estado de direito, democrático, tem que fazer política. Agora, esse nível da política não interessa para nós mais. Eu não quero tem isso. Tem que ser uma política em alto nível e com interesse público, né, Fred? Eu acho que é o mais importante. Acima de todos os outros interesses. Né? Esse é o grande interesse, é o maior interesse. Então, aí o Tricano cria. Aí quando você linka o problema, os vereadores ficam discutindo isso. Porque não tem moral, caça processante, agora vai ter processante, não vai ter processante, tem julgamento em Brasília, não sei o quê, entrou na justiça e a cidade afundando. Aí, semana passada eu toquei nesse assunto, uma experiência que eu estou vivenciando,
como o nosso povo sofre. Tá? O povo trabalhador, né? Aquele que precisa dos meios de transporte público. A pessoa também, a classe média. Aquele que não tem alternativas, que né? não tem alternativa, esse é do ônibus. Esse é penalizado pelo sistema público de ônibus. O Conselho Municipal de Transportes, eu não tem Conselho Municipal de ônibus? Não tem, devia ter. Eu sempre defendi isso. Tem uma comissão na Câmara. Não, Conselho Municipal, não tem, onde tem a participação do usuário, do empresário e da atuante, prefeitura. Pelo menos. Não, tem que atuar. Né? O Conselho Municipal, se não tem, deveria ser criado, né? Para poder ter controle sobre isso, que é um absurdo, como o trabalhador é maltratado. Entendeu? Então é um sacrifício. Estou usando o ônibus, estou vendo. Hoje eu me liberto. Hoje o Fred vai pegar o carro. Hoje eu pego o carro. Mas eu me liberto desse sistema. E eu vi, porque tem coisas, Anderson, quando a gente fala, fulano lá, presidente do sindicato é pelego. Se você não vivencia, só fica ali no sindicato, tarará, não sei o que, aquele papo. Se você não sente o problema na pele. Não sente o problema, por isso que você quem. Enfim, os trotskistas costumavam dizer o seguinte, eu muitos anos fiquei ali. Então, você fazer permanentemente uma reflexão, uma crítica, autocrítica para poder avançar. Então você tem que passar pelo problema do outro, algumas coisas. Claro, eu olho o problema do transporte de fora, eu sempre me posicionei desse jeito, mas eu olho e vejo, tá com dificuldade, o horário, uma hora que você depende dele, é diferente. Você sente já percebe que a Por coisa isso que tem que fazer. complicada. Eu me lembro quando o Gabeira foi candidato a governador, aí o Gabeira é um cara fantástico, né? Então, aí ele foi morar na Baixada, ele foi morar em Caxias, porque ele queria entender aquele problema da Baixada Fluminense. Ficou ali morando uns 2 meses. Você entende, porque você começa, você vai... Você sente, você percebe. Não, você falou, eu vou usar tudo que o povo utiliza, o trabalhador. Então, o ônibus está uma porcaria, tem que ser rediscutido isso. Essa é uma concessão pública, é um serviço público. Então, o preço, sabe, é tudo esculhambado. Eu acho que a discussão maior, Fred, é na questão da racionalização. Exatamente. Né? A gente tem alguns problemas na cidade de Teresópolis que são, inclusive, parte dessa omissão que o Fred está falando. Não dá mais para ficar empurrando com a barriga porque os problemas vão aumentando. Olha, tem que rever os trajetos, tem que reestruturar a questão da integração. Né? E isso faz parte da empresa. Claro, a empresa também faz parte disso. Mas tem que ser uma discussão pública. Né? O poder público, que é o concessionário, né? É o que concede a exploração desse serviço, ele tem que impor essas melhorias e ele tem que impor essas diferenças também que tem que ter. Ele tem que chamar para discussão. Você quer ver uma coisa que atrapalha? Essa é a função ele política. tem que chamar para discussão. A Câmara pode chamar. Uma coisa que você pode anotar em em casa, que é talvez o maior foco dos problemas, inclusive já discuti esse assunto, esse tema com o próprio Saulo lá da direção da Aviação de Deus, e o Saulo está consciente disso, mas também precisa do respaldo do poder público, que é o fato de todas as nossas linhas, todas, 100% delas, transitarem pelas nossas vias principais. Passa pelo centro da cidade, ou seja, a totalidade de linha de ônibus da cidade passa pelo centro. Tem necessidade disso? Não tem. Por óbvio que não. Agora, como é que você faz isso? Quem passa as linhas, quem delimita os trajetos, é a prefeitura. Que deveria fazê-lo, então, como o Fred disse, através do auxílio de um conselho, com uma audiência pública, ouvindo as pessoas. Tem que ouvir o Olha, usuário. O Fred é um bom exemplo a você ouvir hoje. Por exemplo, vai melhorar o serviço de táxi. Tem que ouvir o Fred, porque ele está penando. Olha. Aliás, o seu comentário semana passada repercutiu, né? Foi. Muita gente. E os taxistas, porque eu fiquei a semana inteira com os taxistas. Então, o que faz o sindicato, o ONOF? Nada, pô. Entendeu? ONOF, não dá. Pelo menos nada efetivo, né, Fred? É o que a gente está falando aqui. Nada, proativo, modificação. De interesse. Ele, como sindicalista, ele tem que defender, claro, os interesses da categoria. Da categoria, da classe. Sim. Junto ao poder público. Mas, por outro lado... Da população também, né? Exatamente. Claro. Porque é uma concessão pública. Claro. Eu, evidente. Estado, estou concedendo a você
utilizar para o seu trabalho, o seu provento. Aí tem cara com 5 pontos alugados. O nego vende um ponto para o outro pode, gente, por 250 mil reais. Ó, eu tô sabendo. Tô Parece que já sabendo. tá até com os valores, entendeu? gente. Claro, é o mercado negro. E é um Aí, mercado irregular. é uma concessão pública, não pode. Não pode. A gente tem que mudar o nosso patamar político. Essa é uma questão. Então eu uso isso, você em casa, a gente sabe, né? Então a gente tem que se livrar antes para o preço. Eu paguei da Casa e Vídeo. Não, preço indecente. Até a Integrarte, fui levar o Daniel né, o meu filho, para aula de música. Aí tal, chego lá na Integrates, ali na Rua do Castelinho, na Heitor de Moura Estevam, né? Antiga Itapicuru. Aí dali lá, 18 reais. 18 reais. É um absurdo, é muito caro. É muito caro. Então, aí o taxista reclama, tem o negócio do piloto. O cara, olha, é um rolo. É uma bagunça. Não, tá bagunça. Não tem o horário até uma certa hora, depois não tem mais. Uma então, bagunça. Na bicicleta. Aí quem usa bicicleta, aí já falamos. Aí o problema da bicicleta é o desrespeito. Precisamos rediscutir tudo isso, né? A ciclovia tem que ser discutida aqui em Teresópolis, Anderson. Tem muita gente que gosta de andar. Ela deve ter sido discutida antes de ser instituída, mas não deu, discute agora. Entendeu? Né? A ciclovia, não essa não faixa. A ciclofaixa, né? Ciclofaixa. Isso é outra coisa. Isso é padrão tricano. Mas ela existe em alguns outros lugares do mundo e tal, mas não dessa forma. É uma alternativa que tem que entrar na discussão. É a ciclofaixa, a ciclovia, todo o meio de transporte público, a mobilidade, que é a palavra que engloba tudo isso, né? Então, a mobilidade urbana nós temos que discutir. E esses interesses privados não podem prevalecer. Essa é a lei, Anderson. Não o interesse público tem que na prevalecer. Na verdade, ele não pode ser nem levado em consideração. Não, sobre o interesse privado. O interesse privado é o limite, é seu lá. Mas o que é? Por isso que eu vou desapropriar lá, quando o Celso Dalmaso, negócio da CBF, ele ameaçou lá, antiga, eu não sei se era CBF. CBD. Ele falou, ó, se não fizer a sede aqui, eu desaproprio. Entendeu? Opa! Por quê? Por interesse público. Claro. Não, peraí, vamos discutir. Aí entrou o Parreira, entrou o Julito Coutinho, todos colaboraram, né, e ajudaram a trazer a sede da nossa... dos campeões do mundo para cá. Então, o interesse público é maior do que o interesse privado. Tem que ser. É uma regra que vale para todos. Então, Anderson, essa confusão que o Tricano arruma na cidade, gente, prejudica você. Está aí os funcionários sem receber. Ele não conversa com os funcionários, ele cria confusão com a Câmara. Vamos fazer a crítica aos vereadores? Todos. Vamos. Assim são todos, que sejam todos. Mas também. Ao comportamento, a essa promessaiada sem fim, a esse modelo onde se compra votos, cria currais eleitorais, clientelismo. É esse modelo que já esgotou. Né? Não dá. Então, Anderson, a gente ouve e vê isso aí, eu fico assim, nós estamos ainda discutindo esse troço, e com um monte de problema. Mas tem uma coisa também, crescer, né? A gente precisa crescer. Uma coisa que precisa ser dita também, né? Chega a ser cômico, né, para você, teresopolitano, eleitor ou não do Mário Tricano, ouvir, né, o sujeito com a vida pregressa dele, né? Fala imoral. Gente, já foi algemado algumas vezes, já saiu de Camburão quando era prefeito, já, então, sabe, hoje, né, 2017, quase 2018, vim falar em pregar moralidade, tenha santa paciência, né? Numa atitude de cangaceiro, do cangaço. Não dá. Não tem moral, que isso. Peraí, pô. Gente, vamos superar vamos isso, devagar, tem que superar. Tricano, olha, você já passou dos 70, eu respeito os idosos. Já é no Estatuto do Idoso. É o Estatuto do Idoso, eu não sei se o Alzheimer já chegou, entende? Não, algum problema tem. Algum problema tem, não é possível. É distúrbio de comportamento. O que é isso, cara? Não dá mais. Sua linguagem é velha. Ela serve, sabe para onde? Lá para 1989. 1920, lá dos coronéis. Aí você mandou então para que aquele patrão
essa figura, e capataz. Então é isso. Não, nós estamos tratando da nonossa cidade, Teresópolis, que a gente precisa crescer, precisa desenvolvimento econômico, social, precisamos de políticas públicas na área da saúde. Precisamos de gestor, com problema na área da saúde, com graves problemas, com tendência de agravamento por falta de insumos, né, do financiamento da saúde. Na educação nós precisamos rediscutir, né, enfim, a urbanização da cidade, o crescimento econômico e a paz que nós precisamos. É isso. Só isso que a gente precisa. Isso aí, gente. Doutor Fred Maia de novo aí, Café com Políticas, finalizando a nossa semana, como sempre. Padrão lá em cima. Obrigado, doutor. Obrigado a você. Boa semana pra gente. Sempre um prazer. Agora de carro, né? Fred está feliz da vida. Mas taxistas da cidade. Ele vai continuar de olho. Olho vivo. Ele vai continuar de olho. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Semana que vem tem mais. Durante o fim de semana a gente se encontra aí na programação com o nosso jornalismo. E é claro, né, semana que vem, encontro marcado a partir da segunda-feira, às 10 horas da manhã. Jornal Diário na TV estará de volta. Grande beijo para você, excelente fim de semana e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida. E Segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida.